Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Trading com Dados. Então, se você ainda não está inscrito no canal, peço para você agora, se inscreve aqui para você ficar atento a todos os vídeos que nós soltamos semanalmente aqui no canal. Eu sou Arthur Camargo, sou professor aqui da Trading com Dados e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um tema bastante interessante aqui de análise fundamentalista, que é a avaliação por múltiplos, ou também conhecido como avaliação relativa. A avaliação por múltiplos consiste em você pegar ativos diferentes, tá, e compará-los para saber se eles estão caros ou estão baratos a partir de uma determinada métrica, a partir de um determinado indicador, tá? Então, por exemplo, quando você quer vender o seu carro, você simplesmente não pega, para e pensa e fala assim, quero vender aqui por 50 mil, né? Não, você vai dar uma olhada no mercado, olhar os modelos semelhantes, olhar na tabela FIPE, por exemplo, né, para ter uma referência, para saber se o seu carro está relativamente barato ou caro, né, em relação ao quê? Aos outros carros que estão sendo vendidos no mercado. Ou, por exemplo, quando você tem um apartamento, você quer vender, você vai bater nos seus vizinhos ali de condomínio e perguntar quem que foi o último que comprou, qual que foi o último valor que saiu ali dentro do condomínio. Se não tiver uma referência, você vai buscar no bairro o metro quadrado. Esse é um indicador que vai te dizer, né, quanto que está valendo o seu apartamento naquele momento. Com a avaliação relativa, né, a avaliação por múltiplos, é basicamente a mesma coisa, tá? E nesse livro aqui, Oswald da Modaran, um professor bem altamente referenciado aí no mundo do valuation e das finanças, livro Valuation, Como Avaliar Empresas e Escolher as Melhores Ações, recomendo muito esse livro aqui. Ele diz para nós que existem três passos principais para você realizar essa avaliação, né? O primeiro é que você encontrar ativos que são comparáveis, que estão sendo precificados ali pelo mercado, ou seja, esses ativos eles têm que ter alguma base de comparação. Segundo, você vai estruturar os indicadores de maneira que você possa realizar essa avaliação relativa, ou seja, que esses indicadores precisam estar padronizados, né? E o terceiro passo é quando se você não puder exatamente ali comparar, né, exercer essa avaliação relativa de uma maneira mais tranquila, você precisa fazer os ajustes necessários ali, contábeis ou nos indicadores, para que você consiga fazer a avaliação, tá? Então, quando a gente pega empresas que elas estão listadas na bolsa, por exemplo, né, a gente tem ali que o preço por ação da empresa, né, ele vai ser tanto função do valor do patrimônio líquido dela, né, e como também da quantidade de ações que aquela empresa tem em circulação. Essas são as primeiras bases para você começar a estruturar alguns indicadores ali de avaliação relativa, né? Por isso que muitas vezes a gente pega esses indicadores de avaliação relativa, eles são balizados ali para o lucro por ação, ou ainda para geração de receita, ou ainda algum outro indicador que faça sentido para o negócio. Como, por exemplo, se você tem uma academia lá, o número de pessoas que malham dentro da sua academia, né? Se você, o número de clientes da sua empresa, o número de subscribers do seu site, ou o número de franquias de um determinado negócio que você tem ali, podem ser alguns drivers que podem te ajudar a exercer uma avaliação relativa ou uma avaliação por múltiplo, tá? Então, quando a gente está olhando as empresas, a gente tem basicamente três caminhos aqui que o Damodará aponta para nós. Primeiro, né, é o valor de mercado do patrimônio líquido, né? O preço por ação ou ainda o market capitalization, market cap que o pessoal diz, né, que é o número de ações que a empresa tem disponível no mercado multiplicado pela cotação dela no dia atual. Valor de mercado na empresa, segunda forma de você olhar as empresas, né, que é a soma do valor do capital de terceiros mais a soma do valor do capital próprio. Tá? Ou ainda a terceira forma é o valor de mercado dos ativos operacionais, é quando você tem o valor da dívida mais o patrimônio líquido, mais exclui o caixa de lado. Então são essas três formas básicas de você olhar todos os indicadores de avaliação por múltiplo que nós temos, tá? Como exemplo muito difundido aí a gente tem o preço sobre lucro, né, que é o indicador, ele vai indicar para nós o quanto que os investidores estão pagando por unidade monetária de lucro que a empresa está gerando. Ou ainda a gente tem o enterprise value, né, o valor de mercado da empresa dividido pelo EBITDA, que também vai nos dar uma ideia do valor de mercado da empresa em relação à sua geração de caixa operacional.
tá? Então perceba, um desses indicadores ele acaba olhando mais para o lado do patrimônio líquido do investidor, o outro está olhando um pouco mais para o lado da empresa, né? Da geração de receita, ó, da capacidade da empresa de gerar receita operacional, né? Então existem essas duas óticas ali por aqueles três caminhos que nós falamos anteriormente, tá? Então, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre a avaliação por múltiplo ou ainda, né, a avaliação relativa, por essa ótica um pouco diferente, a gente não veio falar aqui só de indicador, tá? Mas como que são estruturados os indicadores e como que você pode pensar na hora de estar fazendo a sua avaliação. Então, antes de você investir na empresa, antes de você colocar o seu precioso dinheiro dentro dela, se você vai fazer uma avaliação por múltiplo, utilize essas dicas que nós deixamos aqui nesse vídeo. Com certeza, seus investimentos serão feitos de maneira muito mais inteligente. Então é isso aí, pessoal. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui embaixo que a gente sempre está respondendo. Sempre gostamos bastante da interação e até a próxima.